Agora vamos ao vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Unafisco, Sr. Kleber Cabral. Bom dia, queria cumprimentar todos os componentes aqui da mesa e parabenizar e saudar o senador Paulo Paim, não só em relação a essa audiência pública, mas o senador Paulo Paim é um recorrente apoiador e tem dispensado a sua atenção de anos, não é um apoiador de última hora, ele tem dispensado sua atenção em relação às questões atinentes aos auditores fiscais e à Receita Federal já de longa data. Tem acompanhado com atenção porque tem a plena compreensão do papel que a Receita Federal tem para o Estado brasileiro e para a sociedade. Então, gostaria de parabenizar e agradecer demais aí a presença dos colegas auditores fiscais que vieram aqui nos acompanhar aqui essa audiência pública, né, nessa manhã de segunda-feira aqui em Brasília. Falar inicialmente de alguns dados gerais, né, da Receita Federal, que já é de conhecimento nosso da Casa, mas não é obrigatoriamente de todos, né? A Receita Federal ela é responsável, no âmbito federal, por 98% da arrecadação federal, né? Isso representa quase 70% da arrecadação do país, né? E que é transferida para os estados e municípios por meio dos fundos de participação, né? Então, o que acontece na Receita Federal impacta, e impacta mais ainda nos estados e municípios mais carentes, que dependem mais da transferência via FPE e FPM, né? A Receita Federal ela atua em várias frentes, ela é responsável pela aduana brasileira, né? Portos, aeroportos e pontos de fronteira, todo o controle de mercadorias, de comércio exterior do Brasil, é a Receita Federal quem é responsável por isso. A fiscalização, a arrecadação, inclusive das contribuições previdenciárias, quer dizer, nos dá responsabilidade sobre todo o sistema de seguridade social, sobre as aposentadorias, né, a previdência pública. A Receita Federal também é responsável pelo seu próprio contencioso administrativo. O contencioso administrativo ela se dá nas DRJs, em primeira instância, as delegacias de julgamento, e depois o CARF, que eu vou, se der tempo, vou dar uma pinceladinha aqui sobre o CARF. Então, a Receita Federal ela é responsável, como a própria Constituição diz, pelo próprio sustento do Estado. Ela exerce função essencial ao funcionamento do Estado, né? E é através do seu sucesso ou não da sua empreitada que é possível implementar as políticas públicas, né, que o governo assim desenha. E é responsável pelo combate contra os crimes, né, sobretudo os crimes contra a ordem tributária, mas outros também, né, e, em última instância, pelo combate à concorrência desleal entre pessoas e empresas, né, porque aquele empresário que não paga imposto, obviamente, leva uma vantagem desleal em frente aos seus concorrentes, né. Eu trouxe aqui, são só duas telas. Esse aqui é um artigo do jornal O Globo, um artigo de agosto, que trouxe um estudo. O estudo foi feito pelo Fórum de Segurança Pública do Brasil, patrocinado pela Escola Superior do Ministério Público da União. Um estudo muito interessante, esse artigo, que ele faz uma radiografia sobre a corrupção no Brasil. E esse estudo acaba trazendo um dado que surpreendeu a todos nós, inclusive nós auditores. Pode passar para a próxima tela. Esse estudo ele mostra quais são as fontes de informação que motivaram a abertura de inquérito policial de corrupção. Então, o primeiro órgão responsável por isso é o TCU, né, responsável por 39%. Aí você acha que é muito razoável, porque o TCU existe justamente para isso, justamente para atuar nessa área. E o segundo órgão é a Receita Federal, né? Acima do Ministério Público, muito acima da própria Polícia Federal, Banco Central e outros órgãos. Isso demonstra que a Receita Federal, embora não tenha como atenção primária o combate à corrupção, que não é, né? Nosso arrecadação, fiscalização e combate aos crimes contra a ordem tributária, ela acaba tendo quase como com um efeito colateral, sendo a segunda fonte de informações para a abertura de inquérito policial sobre corrupção. Obrigado. Né? E aí a gente pode citar, né, o assunto quente do momento, que é a Lava Jato. Né? Hoje se tem clareza que não existiria a Lava Jato não fosse a atuação da Receita Federal. E não sou eu de casa que estou falando isso, o próprio coordenador
da Força Tarefa, o Deltan Dallagnol, procurador da República. Ele fala isso em várias entrevistas, que o sucesso que tem havido em relação às investigações se deve muito, e aí a gente pode citar destacadamente o serviço, a atuação da inteligência da Receita, o grupo de inteligência da Receita lá em Curitiba, o SPEI 09, capitaneado lá pelo Roberto Leonel. Nós temos um grupo da Receita atuando na Delegacia de Maiores Contribuintes, pessoa física, que fica em Belo Horizonte, e temos um grupo em São Paulo, né, que a coordenadora nacional é a colega Cecília, que fiscalizando as empresas, né, porque hoje se sabe que as propinas que eram recebidas eram utilizadas, né, para deduzir a apuração do lucro, né, elas entravam como despesa para empresas, pseudoconsultorias que eram empreendidas aí para aqueles grupos. E temos também a Zelotes, né, que depois eu vou falar um pouco do CARF, mas a Zelotes também nasceu de um trabalho interno da inteligência da Receita, de uma denúncia que foi recebida, e aí foram juntos à Corregedoria do Ministério da Fazenda e à Polícia Federal, e foi deflagrada a Operação Zelotes também com muita repercussão, né. Alguns dados aqui que são de 2014, que também dão para a gente um panorama da atuação da Receita Federal. Nós tivemos, em 2014, 1,18 trilhões de arrecadação, né? E aqui é importante frisar que a expressão muito usada de arrecadação espontânea, a nosso ver, é uma expressão que não reflete, né, a realidade. É uma arrecadação induzida, porque o cidadão tem uma percepção, né, existe um constrangimento para que o cidadão cumpra, né, as suas obrigações com o fisco. Então, não existe arrecadação espontânea ou voluntária. É uma arrecadação induzida pela presença fiscal, pela percepção de risco. E tivemos 150 bilhões de autuações. 150 bilhões de autuações. Você veja uma relação percentual entre as autuações e a arrecadação. É das mais altas do mundo. É quase 15% no Brasil. Dessas autuações, 28,3% tiveram representação fiscal para fins penais. Isso são notícias de crime que são encaminhadas para o Ministério Público para que ele abra, crimes em tese, para que ele abra os procedimentos criminais. 28,3%, 4.859 procedimentos relativos à comunicação de crimes. Queria citar também várias operações que saíram na mídia e que são relativas a fiscalizações que combatem crime, que tiveram também forças-tarefas com a Polícia Federal, etc. Operação Monte Carlo, Laranja Mecânica, Operação Alquimia, Operação Castelhana, Vulcano, Incongruência, Telex Free, e vale a pena citar também a Grandes Lagos e a Operação Robusta. Essas operações giraram em torno de 9, 10 bilhões em autos constituídos. Então, quando vocês ouvirem por aí um representante de um outro cargo dizendo que a Receita finge que fiscaliza, vocês lembrem desses números, e a Receita não finge que fiscaliza. Mas eu não estou querendo dizer com isso que está tudo bem, que a Receita vai muito bem, que nós estamos aqui comemorando esses dados. Não é isso, não. O que eu quero dizer é que o auditor fiscal está lutando, mas luta uma batalha num campo extremamente adverso. É um campo enlameado, cheio de problemas, e vou passar a falar um pouquinho desses problemas que os auditores fiscais enfrentam. Não se pode ignorar que parcela, né, das pessoas e empresas no Brasil não cumprem suas obrigações com o fisco, né, e utilizam, né, mecanismos dos mais variados, sofisticados, se socorrem de consultorias, de defesas jurídicas de muita qualidade, né. Então, a pergunta é: quem é que vai defender o Estado brasileiro nessa peleja, né? Que tipo de profissional que o Estado brasileiro quer que esteja defendendo o Estado brasileiro contra essas muitas atuações aí para burlar o fisco, né? Esse profissional é o auditor fiscal, né? E, apesar disso, a Receita ela vem sofrendo, a Receita como órgão vem sofrendo contingenciamento de despesas, e aí o Francisco Lessa sabe perfeitamente dessa questão, porque a queixa é comum. A Receita Federal é tratada pelo Executivo como qualquer outra secretaria. Ele sofre contingenciamento de despesas, inclusive foi anunciado, né,
na semana passada, na sexta-feira, um contingenciamento de despesas que se avizinha agora, né? Então, economiza-se, o que a gente costuma dizer, economiza-se munição na guerra, né? A gente tem que economizar, né, luz na repartição, você tem que economizar tudo, né? As diárias, as viagens, as pessoas não conseguem se reunir mais, né? Não conseguem planejar as nossas atividades, né? Então, a gente não compreende que tipo de estratégia é essa que o Executivo adota em termos desse contingenciamento de despesas, né? Existe uma grande desmotivação dos auditores que não se sentem valorizados, nem pelo governo, nem pela própria administração da Casa. Nós temos um problema em relação ao regimento interno da Receita, que está em vias de, aparentemente, ter alguma melhoria. Estamos aí aguardando essa questão. Mas a Receita tem um regimento interno de muitos anos e que ela concentra poder no chefe de unidade, nos delegados, nos superintendentes, na própria administração, a nosso ver, de forma, inclusive, ilegal, porque a lei é clara ao dizer que aquela prerrogativa, determinadas prerrogativas são exclusivas do auditor fiscal, não do chefe da unidade. Nós temos também uma má cultura dentro da Casa das pessoas permanecerem muito tempo como chefes. Tem delegados, superintendentes que estão aí fazendo 10 anos, outros 20 anos, e quando mudam para a cidade do lado. Então, temos uma má cultura, a meu ver, assim, pouco republicana em relação a essa questão. E temos uma alocação deficiente de auditores na fiscalização. Nos últimos 5 anos, nós perdemos aí algo em torno de 25% a 30% de auditores na fiscalização. Hoje temos bem menos colegas, parte em razão das aposentadorias e parte porque foi uma escolha da administração mesmo. A Receita Federal, ela deveria ter, antes disso, explicar o que é o Fundaf, né? O Fundaf ele foi criado no final da década de 70, ele é um fundo cuja origem de receita são as multas de ofício e outras fontes que são decorrentes do trabalho da fiscalização. E esse Fundaf, esse fundo para aperfeiçoamento do trabalho fiscal, ele tem por finalidade, né, legal o investimento, né, na própria estrutura da Receita. E a gente vem já acompanhando ao longo de muitos anos, né, um desvirtuamento, um desvio de finalidade desse Fundaf, né? Esse Fundaf é utilizado para outras finalidades, até inclusive para superávit primário do governo. E enquanto a gente vê unidades da Receita Federal, principalmente nas fronteiras, sucateadas, né, esses recursos deveriam estar sendo investidos numa melhor condição de trabalho dos auditores fiscais, sobretudo na aduana brasileira, né? Nós temos diárias para viagens ridículas, muito baixas, indenização de transporte congelada há mais de 15 anos, né? Então, é um panorama de desmotivação dos auditores, né? Quer dizer, nós estamos lutando, mas poderíamos estar alcançando objetivos maiores. Parte da solução dessas questões passa também pelo Congresso. Passa pelo Executivo, passa pela administração da Receita, mas passa também pelo Congresso. E já foi citada pelos meus antecessores a questão da PEC 186. A PEC 186 é uma das questões de interesse comum, inclusive com os outros fiscos, estaduais e municipais, e ela traz na sua previsão a questão da autonomia e a questão de uma lei orgânica, né? Como bem o Wagner falou, hoje não existe na Receita Federal nada que impeça que um auditor que esteja atuando na fiscalização, numa investigação, seja retirado daquele setor, seja retirado daquilo. Não existe nada que traga essa garantia para o auditor fiscal. E o auditor fiscal está cotidianamente enfrentando pessoas e empresas poderosas, né, que podem exercer ingerência política e ingerência econômica. Então, a lei orgânica que nós pleiteamos não é um benefício, é uma imperiosa necessidade de serviço em prol da sociedade, né? Esse tipo de coisa que pode acontecer na Receita não acontece, por exemplo, na magistratura, não acontece, por exemplo, no Ministério Público, porque eles têm prerrogativas justamente para que eles possam exercer com autonomia o seu trabalho, né? A questão tem 2 PECs que aí falam da questão remuneratória, né? Já foi dito aqui, os auditores fiscais
eles estão, em termos de ranking de remuneração, comparando com os outros estados, na 27ª posição. Só o Espírito Santo aqui, que está atrás da gente. Quando ele me falou que era do Espírito Santo, eu nem falei nada, porque... Falei, deixa... Então, mas nós estamos em 27ª posição. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, um desprestígio em termos remuneratório tão grande. Então, existem essas duas PECs, a PEC 102, né, proposta pelo deputado Gilberto Nascimento, e tem a PEC 62, que foi proposta pelo senador Douglas Sintra, a emenda 11, que eu gostaria de só ler rapidamente. Ele ressaltou que as atividades desenvolvidas pelos auditores são essenciais ao funcionamento estatal, típicas e exclusivas do Estado, indelegáveis e inarredáveis, e que os auditores há muito se ressentem do tratamento remuneratório desigual que recebem em relação a outras autoridades de Estado, com as quais se relaciona diretamente no seu dia a dia, e que desempenham atividades de complexidade, responsabilidade e poder decisório assemelhados, bem como em relação a seus pares nas administrações tributárias estaduais e mesmo nas municipais. O parlamentar justifica ainda que sua emenda preenche a própria exigência constitucional de que a fixação da remuneração dos cargos públicos observará a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para investidura e as peculiaridades dos cargos. Esse é o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição. O que eu acho, senador e colegas, é que os auditores e a Receita querem caminhar numa direção e, muitas vezes, o Executivo e o Legislativo caminham em outra, né? Como explicar, por exemplo, que a sonegação no Brasil seja um crime que se extingue com um mero pagamento ou com um mero parcelamento, né? De um lado, você tem pessoas combatendo, né? Você tem, em passado recente, tivemos 15 atentados à vida contra o auditor fiscal, 8 deles resultaram em morte. E você tem, por outro lado, uma legislação que transforma o crime de sonegação num crime meramente patrimonial, né? Como explicar os sucessivos refinanciamentos, os refis, né? E agora o mais recente projeto de repatriação, né? Esse projeto de repatriação, ele tem alguns pontos que realmente nos causam até vergonha de ver o Ministério da Fazenda apresentando esse projeto e a Receita Federal silente em relação a esse projeto, né? Esse projeto de repatriação ele permite beneficiar réus que estão já respondendo processo criminal, contribuintes já autuados, né? Quer dizer, ele fala que ele é um programa para que haja uma adesão voluntária, mas que voluntariedade que há para quem já está com processo criminal em andamento ou quem já foi autuado, né? Ele premia as interpostas pessoas, os doleiros, enfim, todos que contribuíram para ocultar os bens do exterior, ficam anistiados, né? A origem dos recursos supostamente ilícita, ela é declarada pelo interessado. Basta ele declarar que aquele recurso é lícito. E, com isso, vai se permitir que outros crimes, além dos listados, venham a ser prestigiados também. A taxa de câmbio que foi escolhida para o pagamento do imposto é de 31/12/2014, que já está defasada em 40%. Brincadeira isso, né? Enfim, aqueles que aderirem a esse, chamamos assim, de refis internacional, ainda ficam protegidos pelo sigilo fiscal. Quer dizer, a sociedade não vai saber quem são essas pessoas que mantinham seus recursos no exterior, tá? Outro tema que a gente tem que enfrentar é que dentro da Casa e também aqui no Congresso, essa questão do sigilo fiscal. A quem interessa essa interpretação que é dada hoje em relação ao sigilo fiscal, né? O auditor fiscal hoje ele se transformou quase numa espécie de agente secreto, porque todo mundo pode falar do seu trabalho, todo mundo, né, a Polícia Federal vive falando, né, o que faz e o que não faz. A Receita Federal não pode, o auditor fiscal não pode falar, né? É sempre uma interpretação muito ampla, né? A Receita Federal tem uma portaria de 2011 sobre isso, muito ampla. Qualquer coisa que você... Entendeu? A sociedade não tem direito de saber quem são os devedores, quem
quem de fato estão lesando o erário, e os auditores fiscais não podem contar o seu trabalho, né? Nós temos dentro da Receita uma questão chamada de acesso imotivado, quer dizer, tudo que o auditor fiscal faz, né, ele tem que ter uma motivação prévia, né? E é claro que nós defendemos que os dados acessados através dos sistemas da Receita sejam resguardados. Mas aí é uma questão de inversão da prova. Quer dizer, se você tiver algum auditor fiscal se vocês pesquisarem nos últimos 10 anos, não tem caso nenhum, né? Teve aquele caso da filha do candidato José Serra, e que não era auditor fiscal, e por conta disso apareceu, inclusive, aquela lista, passou a existir as pessoas chamadas pessoas politicamente expostas. Aquilo começou em 2010, né, o ministro da Fazenda na época normatizou para que as pessoas politicamente expostas, né, qualquer acesso que qualquer auditor fiscal que fizer, aquilo vai tocar um sinal na cúpula da administração da Receita, né? Eu não estou querendo dizer com isso que a administração vai passar essa informação, mas há, sem dúvida nenhuma, concentração de poder na cúpula. Para quê? Para que isso, né? Por que o auditor fiscal sofre esse constrangimento ao seu trabalho fiscal? Você sabe que quando você está numa fiscalização simples, você vai só pesquisar aquele contribuinte, mas num trabalho mais amplo, onde você tem lavagem de dinheiro, onde você tem formação de quadrilha, você vai fazer diversos cruzamentos de informação e você não pode ficar todo o tempo guardando qual é o motivo desse ou daquele acesso, né? Então, tem que se distinguir o acesso feito por outros cargos do acesso feito pelo auditor fiscal, né? Nós temos a questão do porte de arma, que é a MP 693, que está em andamento, né? Até hoje, a situação do porte de arma da Receita Federal vive no limbo, né? Nós temos nessa MP 693 emenda dos analistas tributários querendo compartilhamento de atribuições, né? Quer dizer, não bastassem todos os problemas externos, nós também temos esse problema interno dentro da casa que nos desgasta e nos obriga a também gastar energia com isso, né? A questão da CPI do CARF, né, terminou o relatório e a gente ficou muito contente com o relatório da senadora Vanessa. Diz textualmente o seguinte: melhor seria criar um órgão exclusivamente técnico, por servidores públicos selecionados, e para isso não é necessário criar uma nova carreira, já que essa carreira já existe na esfera federal, é a de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, ficou claro na CPI do CARF que há problemas em relação ao formato paritário, né, onde você tinha conselheiros dos contribuintes indicados pelas confederações. Há aí um evidente conflito de interesses, porque as confederações exercem influência, né, as grandes empresas exercem influência nas confederações para que elas escolham os juízes adequados para julgarem as grandes causas da Receita Federal, né. Então, senador, colegas, os assuntos são amplos, eu estou vendo que meu tempo já está indo para o final. Eu queria agradecer a oportunidade, né, e colocar à disposição para colaborar em outras discussões que venham a ser feitas aqui. Obrigado. Muito bem. Vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais.